Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Graça e paz a todos que nos ouvem, bom dia a cada um dos nossos ouvintes, bom dia para quem, né, nos ouve durante a manhã. E quem está nos ouvindo no programa, né, na rádio à tarde ou em outros horários, boa tarde, boa noite, que Deus abençoe poderosamente nesta segunda-feira, né, que Deus possa fortalecê-los. A todos os nossos ouvintes no Brasil, que o Senhor possa fortalecer cada um de vocês, né, debaixo da bênção e da paz. Estou aguardando aqui os nossos irmãos, começamos, né, pontualmente 8 horas. Para Porto Alegre, nós estamos ao vivo, né? Todo o pessoal nosso de Porto Alegre, estamos ao vivo. Aqui é o programa Café com Maná, na nossa rádio Sara Brasil FM. Bom, aqui, está chegando. Está aqui o nosso âncora, Pastor Kennedy. Bom dia, Pastor Kennedy. Bom dia, Bispo Robson. Bom dia, Denis. Bom dia a todos os amigos, irmãos, ouvintes da Rádio Sara Brasil FM. Você que nos ouve em Porto Alegre, Rio Grande do Sul todo. Um beijão, um abraço aos irmãos. Santa Catarina, Floripa, região, Palhoça, Biguaçu, São José, Santa Amaro, Tijucas, enfim, Paulo Lopes, aos amados e queridos irmãos, a todos que estão nos ouvindo em Minas Gerais, Juiz de Fora, região, Rio de Janeiro e São Paulo, né, Bispo Robson? Exato, São Paulo, Grande São Paulo, aqui, Jandira, Itapevi, Carapicuíba, Osasco, Granja Viana, aqui, Cotia, Santos também, né, pessoal lá da Baixada, da Baixada Santista que nos ouve, um abração a todos. E a galera do YouTube, nossos irmãos que nos ouvem através do YouTube também, né? Gente, estou com muito frio, eu não sei como é que está o clima aí em Minas hoje, Rio, depois a gente dá uma olhada na previsão do tempo, mas aqui está geladíssimo, está gelado, cara, gelado, gelado, gelado. Pensa num dia frio que tá hoje, está aqui, viu? Está entrando o Paulo Renato, o Bispo Paulo Renato, que é de Maringá, mas lá parece o Nordeste do Paraná. Bom dia, Bispo Paulo. Olha lá, de camisetinha, corado, calorão. Bem-vindo. Bom dia para vocês aí, bom dia, Denis, bom dia a todo mundo que está conosco, os que estão chegando também, vão chegando aí na bênção de Deus. Aqui não tá calor não, cara, aqui amanheceu frio hoje, tem uma frente fria entrando em todo o estado, pela região sul aí, né, passando por vocês primeiro e chegando aqui também. Nesse exato momento nós estamos no inverno congelante de 15 graus. Isso aqui em Maringá representa neve, representa muito frio. Sair para fora ali é perder um dedo, assim, porque congela 15 graus aqui em Maringá. Olha, aqui está 8 graus, cara, 8 graus, sensação térmica de menos 10 aqui, eu acho que eu estou sentindo. Que frio, imagina. 14 graus. Olha aí, ó, terra boa. São Paulo e Maringá, tá vendo? Verão para mim, verão. A máxima de hoje, gente, máxima de hoje, sabe quanto vai ser? 10, não, 12. A máxima do dia. Então, vamos lá. Eu nem vi a máxima aqui. Deixa eu olhar. Antes da gente, do Bispo João trazer o tema hoje aí, vocês acompanharam a reunião dos conservadores em Balneário Camboriú? Ontem que eu fui ver alguma coisa, cara. Ontem eu vi uma palestra rápida do Nicolas Ferreira, muito boa, por sinal, né? Mas, assim, tudo que eu vi até agora foi isso. Não consegui acompanhar, não. Acompanhou, Bispo Robson? Não acompanhei. Eu confesso que não acompanhei. O final de semana nosso é muito intenso, né? Aí acaba tomando o tempo todo. Mas um pouco que eu vi lá estava cheio, né? Que eu vi lá estava muita gente. É o maior evento, né, conservador do mundo. Bom dia, Bispo Hugo. Bem-vindo. Shalom. Bem-vindo, Bispo Hugo. Está ouvindo a gente?
Acho que ele não... Está conectando não ainda. Conectando. Olha lá, a internet dele, tem uma travadinha. Bora para frente. Isso aí, vamos lá. E na França, a esquerda venceu, né? Surpreendentemente, surpreendeu Marine Le Pen e o Macron. Está ouvindo a gente, Bispo Hugo, agora? Estou ouvindo, sim. Tudo bom? Shalom a todos aí, Deus abençoe. Minha internet eu tive que trocar aqui. A hora que vi que deu problema, eu troquei, botei em outra internet que eu tenho. Tenho duas aqui em casa. É o jeito, né? Bem-vindo, Bispão. Bem-vindo. Tudo bom, Robson? Tudo bom, Paulo? Como é que tá, Kennedy? Shalom. Bom dia, Bispão. Bom dia. Estamos com frio. Estamos congelando aqui, viu? É assim que estamos. Aí tá frio, né? Muito frio. Muito frio São Paulo mesmo. nem tanto. São Paulo tá 15. Maravilha. Aqui tá 8. Máxima de 10 hoje. Né? Eita, glória. Imagina um negão nesse frio aqui, viu? Ai, meu Deus, um preto. Eu posso me chamar de preto e de negão, né? Não é racismo contra mim mesmo, não, né? Capaz, cuidado que hoje em dia é capaz, viu? Será que vão me prender por eu me autodenominar preto, negão, marrom? Azul, como diz o carioca, né? Azul. Hoje em dia nada mais me surpreende. Eu estou debaixo do impacto lá do nosso evento em Brasília. Rapaz, foi maravilhoso, né? Muito bom. Brasília foi... Tivemos lá nossas celebrações, nosso Sara Conference. Começou na quinta-feira e foi até sábado. Foi realmente maravilhoso, foi de Deus. E aí, ontem na Zona Norte aqui foi... impressionante, né? A igreja vai crescendo e você vai olhando aquilo acontecendo, né? Você fica impressionado, né? Ontem, dia de ceia, a palavra muito abençoada do Bispo Rodovalho, né? Foi demais. Demais. A Assim, igreja... Ontem os 3 cultos aqui pegaram fogo, literalmente. Foi muito bom mesmo. Nossa, e aí já vindo o impacto. E a semana toda a igreja em oração. É isso que a gente tem que fazer para proteger a nossa membresia da loucura que o mundo vive, né, gente? Essa loucura, essa polarização aí, ódio para todo lado, né? Rancor para todo lado, violências. É muito estranho, né? Muito estranho mesmo. O mundo tá diferente, né? Eu creio que nós vivemos uma era onde a gente percebe que o mundo está vivendo uma fase delicadíssima, né? E nós temos que saber muito bem o que fazer como homens de Deus, né? Acho que agora igreja é o único refúgio que a humanidade vai ter mesmo, de alívio e de paz. Amém. Verdade. Amém. Também ontem em Criciúma foi aquele culto que Deus nos surpreende, né? Mesmo. Fiz uma reunião com os homens na sexta, já foi... É interessante quando você coloca muitos homens para orar e adorar, né? Parece que é voz de anjos, é uma voz forte, né? É um coral, assim, então já ativou. E aí, as celebrações, todos aqui que assistiram, muita gente assistindo, era só comentário. A gente está ansioso para chegar a nossa aqui em Curitiba, né? No final do mês. Vai ter aí em São Paulo, é quando, bicho? Agora já? 18 de julho a 20 de julho. Tremendo. Tremendo. Bom, vamos entrar no tema de hoje, então? É do Bispo João, pode tocar para a gente aí, Bispo Paulo? O tema conflitos na vida, né? Como lidar com eles biblicamente, tem muito a ver com o que o Bispo Rodovalho ministrou ontem, né? Eu creio que essa constância que vivemos no nosso dia a dia, eu acho que viver bem é a arte de resolver conflitos, né? Eu creio que quando você aprende a lidar com conflitos de maneira bíblica e sábia, eu creio que a coisa mais desafiadora para a nossa vida, para a nossa caminhada, né, é aprender a lidar com conflitos.
circunstância, né? As circunstâncias, elas têm esse poder de roubar nossa paz, né? Então, começar aí pelo Robson, já que está no sentido horário ali. Foi ontem, é isso mesmo. Depois do culto da manhã, na parte da tarde, eu estava ministrando um casamento, né? Um casal precioso, inclusive participaram do último Revisão de Vidas, né? Deus fez uma obra muito grande na vida desse casal. A menina se considerava, né? Ela disse que era ateu, né? Não sei, no feminino, como é que chama no feminino? Não existe ateia, né? Isso aí não é ateu, né? Então, Ateia. assim, Não é tem ateísta? ateísta, né? Só que os conflitos levaram ela a fazer uma reflexão e aproximaram ela de Deus. Olha como é que é as coisas. Ela tinha rompido, né, o relacionamento e estava, claro, machucou muito. Eles, né, tinham sonhos e ideais. Só que quando rompeu, ela começou a buscar Deus, né? Quebrou todas aquelas convicções que ela tinha antes, né, do ateísmo, e ela se converte, ela clama a Deus, se converte e volta, e restaura o relacionamento. E ontem foi o casamento. E eu estava explicando para eles, né, falando, né, ministrando o casamento, falando para eles as bem-aventuranças, que eu entendo que é a maneira de resolver conflitos. Né? Os humildes, os mansos. Mansidão para o mundo não é virtude. Quando o povo olha, né, o mundo olha a mansidão, fala, isso é fraqueza. Só que mansidão é ter as rédeas do coração nas mãos. Quem é manso lida muito bem com conflitos. Os pacificadores, né? Bem-aventurados os pacificadores. E a palavra bem-aventurado é feliz. Felizes são os pacificadores. Que é outra coisa que o mundo também, quando vê, fala, isso aqui é fraqueza. Né? Parece que quanto é a lei do mais forte, né? Quanto mais agressivo, mais forte, mais admirado, aquela coisa toda. E não é verdade. Jesus, ele elogia os pacificadores, os mansos, os humildes, os que choram. Bem-aventurados os que choram. Né? Para resolver conflitos, você tem que rasgar o teu coração. Né? Aprender a rasgar o teu coração e chorar, quer dizer, mostrar teus sentimentos, mostrar o que existe de verdade, ter diálogos, né? Isso é muito importante. Shalom, João. Bom dia, sejam bem-vindos. Deu crepe no meu. Na verdade, eu levei o computador para a igreja, né? Aí fui ligar hoje, ele estava desligado. Até ele ligar, rapaz. Não sei, ele tem um processo aqui meio complicado de atualização de coisas. Ele vai atualizando. É Mac? Como é que fala? HP, né? HP. Comprou um Mac, João. Tira o escorpião do bolso. Não, esse aqui nem meu, na verdade. Mas é isso, estamos aí, né? Como é que tá o curso aí? A coisa? Não, nós estamos aqui no tema aqui dos conflitos da vida, né? Já que o tema é teu, agora pode pegar a rédea aí, toca aí. Não, é exatamente nessa linha do Robson, né? Nós temos... eu acho que a gente sofre muito por causa dos conflitos, né? Os casais. Nós vivemos uma época muito complicada, né, na vida, em termos de conflitos em todas as áreas, né? Principalmente hoje nas redes sociais, né? As pessoas não conseguem mais conviver, né? Porque pensam muito diferente. Né? E ontem eu vi um comediante lá nos Estados Unidos dizendo isso, né? Que nós vivemos hoje uma época em que ele dizia assim, ele é de esquerda, né? E ele dizia, nós temos que aprender a reconhecer que, embora você pode odiar o Trump, mas você tem que aprender a conviver com as pessoas que gostam dele, né? Era essa a linha dele, né? Porque é a metade do país, você não pode brigar com a metade do país. E nós vemos esse problema hoje, as pessoas não conseguem conviver com quem tem uma posição, especialmente uma posição política diferente, né?
se você entra, por exemplo, num ambiente de trabalho, parece hoje, nós vivemos hoje uma realidade meio parecida com penitenciária, né? Você tem que escolher a facção que você vai ficar para poder sobreviver, né? No ambiente de trabalho, em determinadas relações, né? E é um tempo de nós aprendermos a conviver com a diferença, né? Com quem pensa diferente na igreja, na família. Hoje, dentro da família, até por conta da mudança de visão de mundo, né? Da geração Z, que tem uma visão de mundo muito diferente da nossa, né? E em muitos aspectos, uma visão... Hoje, a visão de mundo, principalmente na minha opinião, né? A visão de mundo de esquerda, né? Perdeu aquilo que a gente chama de senso comum, né? Aquilo que sempre foi o normal, né? O senso comum, hoje não tem mais senso comum, né? Nós vemos isso na perspectiva da realidade da sexualidade, dessa ideia de que nós temos que encontrar o racista que mora dentro de nós, uma série de coisas que há 20 anos qualquer um ia dizer, para de falar bobagem, entendeu? Você tá doido, você enlouqueceu, para de falar bobagem, para de falar abobrinha. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que conviver com essas pessoas, nós temos que criar um espaço de convivência, né? Então, eu queria falar um pouco sobre isso hoje, né? Isso tem trazido muitos conflitos, né? Porque nem toda família, todo mundo é crente, né? Às vezes, um se converte, outro não se converte. Como é que nós vamos conviver nesse ambiente sem brigar o tempo todo, né? O apóstolo Paulo fala, né? Longe de vós toda gritaria, né? Todo conflito, toda briga. Então, o tema é esse, né? Como lidar com, por exemplo, na família. Como lidar com os conflitos na família, não só em termos de ideia, né? Mas às vezes cônjuges brigam, ainda que pensem da mesma forma sobre muitos assuntos, acabam brigando muito, né? Porque há uma confusão de papéis, quem vai fazer o quê, quem vai dar a direção nesse assunto, naquele assunto. Como é que nós resolvemos isso, né? Não sei como é que está a ordem aí, né? Porque eu entrei atrasado, mas quem não falou ainda podia trazer uma visão sobre isso para nós. Diga lá, Paulo. Então, Bispo João, excelente tema e excelente colocação. Acredito que isso vem sendo um dilema, né? Não de alguns, mas talvez até de todos. E eu vejo uma outra questão a agregar, que, por exemplo, às vezes a pessoa que está ouvindo a gente não é a pessoa disparadora da confusão, mas muitas vezes ela acaba se vendo envolvida e, inclusive, sem saída em relação à postura de outras pessoas, né? Porque tem gente que parece que faz questão de brigar, faz questão de gritaria, faz questão de ofensa, faz questão de agravo, ao passo que outros fazem questão de um diálogo, de conversar manso, de falar em paz, ou do deixa disso, né? Sempre tem a pessoa do deixa disso, vamos relevar. São vários tipos de comportamentos, baseado em traços de caráter e temperamento diferente que todo ser humano tem. Então, sempre tem aquele que é mais propenso a esse conflito e aquele que, embora dentro do conflito, não gostaria que aquilo estivesse daquela forma, porque ele não tem controle sobre o outro, ele tem controle sobre ele. Só que até que ponto vai também a paciência dessa pessoa, né? Porque ela vai levando, vai tentando falar manso, vai tentando falar baixo, e o outro partindo para cima e envolvendo no conflito e esquentando a chapa, até que, de repente, o controle acaba escapando da mão de todo mundo. Eu acho que, nesse caso, para mim, o desafio ainda é um pouco maior, né? Conforme você sugeriu no nossa pauta, no tema, como lidar com esses conflitos biblicamente. Eu estou aberto aqui, Romanos, capítulo 12, né, do 9 vai até o 21, 9 ao 21, não vou ler tudo, né, para não tomar todo o tempo aqui, porque tem Bispo Hugo, Pastor Kennedy para falar ainda dentro desse bloco,
Mas dentro desse trecho, tá, da Bíblia aqui, Romanos 12, do 9 ao 21, eu recomendo a leitura para todos, uma leitura bem cuidadosa. Aqui fala muito sobre isso. Inclusive, chega num ponto que Paulo, escrevendo, leva, inclusive, alguns conselhos de forma direta para aqueles que estão dentro desse quadro, envolvidos num ambiente conflituoso, mas que não querem, não gostam do conflito e fazem tudo para evitar que ele ganhe corpo, né? Aqui diz assim, por exemplo, no versículo 17, não torneis a ninguém o mal por mal. Já fica um grande desafio aí, né? Não torneis, não devolver para ninguém o mal também. E ele usa a palavra esforçai-vos, olha que interessante. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Quer dizer, uma atitude de esforço à base de consciência, né? E o 18, ele diz, se possível. Gente do céu, se Paulo fala desse jeito, eu agora, nesse momento, fiquei meio assustado. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, e não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. Quer dizer, que quem trata com o coraçãozinho peludo é Deus, né? Mas aqui diz assim, se possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, né? Quer dizer que até quando vai essa possibilidade, até quando a nossa natureza humana vai suportar e conseguir ficar ali pianinho, né? Não é uma atitude simples, não é um desafio simples, não. Mas eu creio que melhor é sempre conseguir. Realmente o melhor é sempre conseguir. Mateus, né, no Sermão da Montanha, Sermão do Monte, Jesus disse assim, bem-aventurados os mansos herdarão a terra. Porque o manso, ele acalma, a mansidão, a pessoa mansa, ela pensa primeiro, né? Ela não é tão reativa, ela não cai na armadilha da afronta, ela dificilmente revida na mesma moeda. E logo depois ele também falou, no versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, né? Aqueles que pacificam, aqueles que derramam paz nos conflitos. Esses pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então, eu entendo que é necessário aquele que talvez não tenha isso de uma maneira mais nata, né, mais intrínseca, desenvolver, né, buscar no Espírito, buscar em Deus essa ausência talvez de mansidão. Existem pessoas mais que são nervosas, né, são tensas, são iradas, gostam de uma briga, né? Chamam a briga para si. Já perceberam que tem pessoas assim que ela olha para alguém e parece que vai acontecer algo. Tem gente assim, né? Mas isso é a ausência da paz, é a ausência desse entendimento, dessa conduta, desse comportamento. E a gente tem que lutar, porque realmente hoje, além de serem dias difíceis, né, de se viver, os nervosos, os alterados, os grosseiros, os estúpidos, né, eles são muitos. Tá vendo? No trânsito, na política, na televisão, né? É interessante, por exemplo, eu Kennedy, né, eu não consigo ficar vendo uma luta, por exemplo, uma luta. Até um filme até eu vejo, agora uma luta de MMA, por exemplo, até sair sangue, os caras saem sangrando, a orelha mordida. É uma violência, sabe? A violência em todos os sentidos. Então, e parece que a paz, o pacificador, ele fica fora de moda, né? Porque o pacificador não é fraco. O manso não é fraco. Pelo contrário, o manso e o pacificador, eles vão ter vida longa.
né? Eles vão longe, porque eles conseguem sair dos conflitos, alguns nem entram nos conflitos, conseguem se desviar dos conflitos e conseguem continuar a vida. Interessante uma coisa que vocês colocaram, né, mas acho que vale a pena, o extremo do conflito é escandalizar. Então, em Mateus 12, acho que é isso, Mateus 12 e Mateus 13. Mateus 12 tem um conflito ali, os fariseus começam a acusar Jesus que ele estava fazendo milagres pelo poder de Beelzebul. E aí Jesus vai falar de casa dividida que não subsiste. Conflitos que podem produzir divisão. E aí põe tudo a perder. Eu entendo que esse impacto, quando chega nesse extremo do conflito, e aí Jesus usa a palavra escandalizar. Você vai pegar o texto lá, escandalizar. E também aparece em Mateus 13, na parábola do semeador. Quando fala do terreno pedregoso, claro, o coração pedregoso é um coração impróprio para que a semente produza. Mas é interessante que Jesus ele também fala o seguinte sobre aquele terreno pedregoso. Ele fala assim que recebe a palavra com alegria, ele vai dar a explicação, né? Recebe o evangelho com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Então, o problema é não ter raiz em si mesmo. Logo se escandaliza. Então, vem esses conflitos, o escândalo que é o extremo. Uma das traduções para a ideia de escândalo é ficar irritado, aquela irritabilidade que leva ao abandono. É um conflito, quer dizer, uma situação de conflito extrema, que a pessoa é extrema, ela toma uma atitude extrema. Então, nós temos que tomar muito cuidado, e aí vem a importância de lidar com os conflitos da maneira correta, para não produzir essa situação de divisão, de contenda, de um ponto que não tem volta, né? Tem conflitos que pode chegar num ponto que a ruptura é tão forte que não tem volta. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Falou, meu querido. Deus te abençoe, o bispo vai sair, né? Eu só queria falar o seguinte, antes de entrar na... que estão me chamando aqui, eu acabo me distraindo. Nessa questão da família, né? Esses dias eu assisti um filme chamado Era Uma Vez um Sonho, tem na Netflix, né? Era Uma Vez um Sonho. O filme é interessante, que conta a história de uma família do interior, né, dos Estados Unidos, com muitos conflitos, né? Muitos conflitos. O filme está muito mal avaliado pela crítica, né? Mas e muito bem avaliado pelos telespectadores, né? Eu achei interessante aquela diferença, né? Quem assistiu deu uma nota quase 9 para o filme e a crítica deu uma nota abaixo de 3. Eu fui ver, porque o personagem do filme, desse filme Era Uma Vez um Sonho, é um menino, né, que vive naquele contexto, sofrendo, né, as consequências daqueles conflitos e acaba vencendo, e hoje ele é cotadíssimo para ser o vice do Trump, né? Aí eu descobri qual é a razão da tão baixa avaliação, né, do filme pela crítica, porque nós sabemos que a crítica do cinema hoje é toda de esquerda. Qual o nome do filme? No Rotten. Era Uma Vez um Sonho. O filme, assim, não é realmente uma grande... É um filme feito pela própria Netflix, né? Mas é muito interessante para ver isso, né? Para ver essa realidade de conflito. Como mostra a feiura, né, de uma família disfuncional, né? E apesar disso, o rapaz vence. Hoje é senador pelo estado lá em que ele vivia, né? De Ohio. E é cotadíssimo, né? Um dos cotados, junto com o Marco Rubio, né, para ser o vice do Trump, né? Os dois são quem se fala, ninguém sabe quem vai ser o vice, né? Mas esses são dois cotados, né? Marco Rubio e o J.D. Vance, né? J.D. Vance é o nome do menino, a história do menino. O menino cresce nesse ambiente, você percebe, né, como isso oprime o garoto, né? Como ele sofre, né, por conta dos conflitos. Uma mãe totalmente desajustada, né? E eu queria que nós fôssemos um pouco práticos, né? Nessa perspectiva, né? De que maneira, qual é a raiz dos conflitos, né? Para que as pessoas pudessem identificar e lidar com isso.
quais são as principais raízes, né, dos conflitos e como lidar com eles, né? Eu queria que vocês dessem, assim, se vocês pegassem uma família muito disfuncional, ou um casal muito disfuncional, um casal que briga muito, seja por ciúme, seja por papéis, seja por questão financeira, né, que são os motivos aí de conflitos, né? Como é que vocês identificariam os problemas, né? Qual normalmente é o diagnóstico da maioria dos conflitos e qual é o remédio, né? De que maneira, quais conselhos práticos, né, nós podemos dar para as famílias que enfrentam muitas brigas, muitas gritarias, né, nos conflitos? Eu percebo que a questão do conflito, eu quero trazer um prisma diferente aqui. Geralmente a gente coloca sobre comportamento, né? Mas eu creio que é a expectativa que uma pessoa tem sobre outra. Quando eu sou uma pessoa muito vulnerável a ser ofendido, eu creio que essa é a questão que dificulta resolver conflito. Porque um ofendido, ele tem dificuldade de dialogar, ele tem dificuldade de ser manso, ele tem dificuldade de ter equilíbrio no momento em que ele se sente ofendido, né? Então, eu creio que nós crescer na como é que a Bíblia diz? O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade murada, não é isso? Exatamente. Então, uma pessoa que se ofende à toa é porque ela tem uma alta expectativa sobre o outro, né? Eu creio que essa é a grande inocência da vida. As pessoas sofrem muito, porque quando alguém erra comigo, e a Bíblia diz, ontem eu estava lendo na ceia, lá em Salmo 103, que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Imagina você se eu não tratasse as pessoas segundo os pecados dela. A vida ia ser muito menos conflitante, né? Porque nós, geralmente, quando alguém erra conosco, nós somos duros, nós somos vingativos. É normal eu ouvir, fulano mudou de liderança e o líder não olhou mais para a cara do cara que saiu da liderança dele dentro da igreja. Então ele encontra na igreja todo domingo e vira a cara para o outro, porque ele deixou de ser discípulo. Aí a pessoa se vinga, né? Por quê? Porque ela se sentiu rejeitada, não soube lidar com a rejeição. Eu creio que são essas expectativas geradas no coração humano em relação ao ser humano, né? O ser humano é falho, o ser humano, como nós, como cada um de nós falhamos, erramos. Tem vezes que você está frio, tem vezes que você não está legal, tem vezes que você não está no teu dia melhor. Como diz a Gisela, você no dia que você não está vivendo a tua melhor versão, você machuca, você ofende. E quando as pessoas que relacionam com você à tua volta têm uma alta expectativa sobre você, toda vez que você erra, elas se ofendem. E aí, meu filho, a pessoa ofendida, ela é um perigo, né? Porque ela vai querer brigar. O ofendido quer ter conflito. Então, eu creio que a arte de resolver conflito é aprender primeiro, a entender o outro, né? A olhar e se colocar no lugar do outro. É esquisito isso, por isso que eu acho que Deus manda a gente orar pelos nossos inimigos, né? E amar nossos inimigos, quer dizer, é uma loucura isso, né? Pedir para o Kennedy amar um esquerdista é difícil demais, né? Porque ele tem... Ele consegue amar um Fluminense, mas o esquerdista ele não dá conta, né? Acho que é por aí, né? Ai. É por aí mesmo, é por aí. É por aí. Aliás, cara, essa norma, né, que você encontra no Êxodo, né, e Jesus fala isso, né? O Êxodo já é uma manifestação disso, né? Quando lá no capítulo 23, né? Eu sei porque eu estava estudando, né? Que eu sei essas coisas de cor, né? Mas eu estava estudando isso. Em Êxodo 23 fala, né? Se você encontrar o teu inimigo, o boi do teu inimigo, você vai levar para ele, né? E se você encontrar o jumento do teu inimigo debaixo de uma carga, você vai ajudar teu inimigo a recuperar o seu jumento. Essa é uma regra, presta bem atenção nisso, cara. Essa é uma regra que você não encontra em nenhuma legislação da época em que a Bíblia foi escrita. E, aliás, você não encontra essa legislação em quase nenhuma época da antiguidade. Nenhuma, zero, né? De você amar o teu inimigo, né? Você ser bom com o teu inimigo, você ser favorável ao teu inimigo. Isso aí você não encontra em lugar nenhum, só na Bíblia, né?
Isso, só essa regra já seria o suficiente para mostrar a superioridade, né, do texto bíblico em relação aos textos antigos. Mas fala, pastor Ken. Então, indo na prática, tentando ser prático, o Bispo Hugo foi excelente agora. Agora ele foi um sniper, né? Tirando ali a esquerda ali, Bispo, eu consigo amar, assim, alguém da esquerda. Assim. Consigo, sim. Ele ama o Lula, né? Olha, ficou a cara feia, ó. Agora você pegou pesado. Rapaz, o cara travou ali. Olha lá, destrava aí, querido. Travou aqui o trigêmeos, meu, aqui. Uma vez eu me fiz essa pergunta, até, né? Eu tenho que orar pelos... Mas quem são os nossos inimigos, né? O Lula é meu inimigo? Ele é meu inimigo, ele é inimigo da igreja, ele é inimigo do corpo de Cristo, ele é inimigo... Essa nomenclatura inimigo, a gente generaliza muito. Né? Tem que, um dia, talvez, esclarecer isso. Mas vamos ficar aqui nesse assunto de hoje, que também é muito interessante, né? Conflitos. Né? E aí o Bispo Hugo acertou já na sua explanação. Vou tentar pegar um exemplo prático. Assim. Eu procuro hoje fazer o seguinte, né? Quando eu aconselho, principalmente os homens, eu procuro o máximo trazer para perto de mim. Eu tenho feito isso aqui na igreja com os homens, né? E eu mostro aos homens a realidade. Eu mostro aos homens a realidade. Como é que eu faço isso? Eu chamo vários homens e alguns começam a falar das suas fraquezas, dentre elas a ira, o conflito, a raiva, essa postura. E é interessante que quando um fala, né, que isso é muito difícil para ele, que ele tenta mudar e não consegue, que ele tem dificuldade de relacionamento, de ouvir, de atentar, de obedecer, um discípulo, né, que é difícil, ele tem dificuldade em aceitar uma orientação, porque ele tem uma raiz de independência muito forte, então ele não consegue parar, ouvir, aceitar. Quando é o que eu tenho visto no momento, quando o outro homem ouve de outro homem que o mesmo problema, é interessante o impacto no coração daquele irmão, sabe? Porque ele se vê naquela história, ele se vê naquela situação, e aí quando ele encontra um homem que fala assim, olha, eu era violento, eu era grosso, eu não sabia cuidar da minha mulher, eu não sabia tratar os meus filhos, e a igreja me transformou, e se não fosse a igreja eu teria colocado tudo a perder, né? Eu já perdi já fracassei muitas vezes, ele conta o fracasso, hoje eu consegui superar isso. Aquele que está passando por esse processo, ele é rapidamente atingido. Então eu tenho procurado, né, falando de maneira prática, fazer isso. Eu tenho visto assim resultados enormes em alguns homens, sabe? Por estarem ouvindo homens que estão superando, crescendo. Acho que o testemunho, como a Bíblia fala, o testemunho... Só um pouquinho. É o frio. O frio, às vezes, trava o meu... Aqui está muito frio. O testemunho de vida, ele quebranta muito. Ele quebranta muito. Como o homem tem a tendência de ser orgulhoso, né? Quando ele ouve alguém, um homem dizendo que isso é fraqueza, que ele precisa se render, que ele precisa se entregar, ele é mais facilmente quebrantado. Sabe? Porque tudo isso, para mim, começa no orgulho do homem, né? Do orgulho e não reconhecer que pode estar errado, que é o errado, e que tem que mudar. É o ofendido, né? Como o Bispo Hugo falou, né? Por que as pessoas... Ele não se sente ofendido quando eu falo do Fluminense aqui, né, Bispo? Que perdeu novamente, né? É que quando a ofensa vem assim de um time insignificante para mim, então a ofensa não chega, né?
Ela fica nos pés, assim. Não tem jeito dela chegar. Os últimos serão os primeiros. Rendimento, né? Com pouca torcida, baixo rendimento. Por que será que a gente se ofende tão à toa, hein? Por que será que as pessoas se ofendem com facilidade? Eu estava pensando aqui nos conflitos e nos chamados, né? A Bíblia não fala, né? Mas a igreja, no decorrer da história, né, classificou os chamados 7 pecados capitais, né? E entre esses 7 pecados capitais, nós temos alguns que são clássicos, né, para trazer conflito. Né? Um é a preguiça, né? Na família, por exemplo, muito do conflito vem porque as pessoas não querem assumir seu papel de ser responsável com o que tiram do lugar, com seu papel de limpar a casa, de arrumar seu quarto, de tirar o lixo, né? Isso gera, e por incrível que pareça, isso gera um monte de conflito. A preguiça gera um monte de conflito, porque o sujeito não quer se mexer, e aí alguém pede para ele fazer, ele não quer, ele briga. Com os filhos é muito assim, né? Boa parte dos conflitos com os filhos decorre da preguiça. Outro é o orgulho, né? O Hugo falou em pessoas que se ofendem com facilidade, né? Normalmente são pessoas orgulhosas, né? Porque é o orgulho que me leva a me ofender com facilidade. Né? Ninguém pode falar isso para mim. Nossa, você não pode falar isso para mim. Quer dizer, então nós vemos que a causa dos conflitos são os nossos pecados. Né? A guerra que existe entre vocês vem dos seus desejos descontrolados, né? Tiago fala algo parecido. Né? Que as guerras vêm dos nossos desajustes, né? Por isso que a gente entra tanto em conflito. Então, uma é orgulho, né? Outra é preguiça, e outra é a ira, né? A ira descontrolada, nossa raiva, né? Uma raiva descontrolada. Eu acho que não há maior sabedoria para você lidar com um conflito ou para você evitar um conflito do que se uma pessoa está com raiva, você não entra na raiva da pessoa, você procura acalmar ela. Se os cônjuges fizessem isso, eu aqui em casa, assim, 90% dos conflitos talvez fossem evitados se nós tivéssemos essa... Né? Hoje nós começamos a trabalhar e vemos a diferença que é quando um tenta acalmar o outro, em vez de um entrar na pilha do outro. Eu acho que esse é um problema muito grave nos conflitos. Uma pessoa trata você com rispidez e aí você devolve com o dobro de rispidez, porque você ficou irado, porque você se sentiu ofendido, porque teu orgulho foi ferido, né? Então, eu acredito que uma maneira de nós diagnosticarmos isso, né, é você diagnosticar qual o pecado que está causando o conflito, né? Se é a preguiça, se é o orgulho, se é a raiva, se é a ira descontrolada, né? É uma forma de nós evitarmos isso, né? E eu queria também falar um pouquinho sobre os conflitos, né, na vida social, né? Hoje nós temos visto muitos conflitos, né, nas redes sociais e com dano bem grande, né, sobre a vida das pessoas, né? E eu acredito que nós não podemos entrar nisso, nós não podemos ser agressivos nas redes sociais, não podemos ser sarcásticos, né? Nós que somos cristãos temos que zelar pela paz, zelar para... às vezes nós, em grupos, né? Eu vejo até em grupos, às vezes da igreja, grupos de WhatsApp na igreja, uma pessoa lança uma mensagem totalmente desnecessária, responde desnecessariamente. Vamos ser mais sábios, né? Principalmente em grupo. Nunca desafie, nunca repreenda, né? Uma pessoa num grupo, porque as pessoas se ofendem muito, né? A repreensão ela deve ser sempre no privado, né? Ou a cobrança, né? Até o ideal é nunca repreender por rede social, né? Nunca repreender por mensagem. Eu acho que a repreensão tem que ser ao vivo e com muito cuidado, com muito tato, né? E evitar e principalmente deve ser totalmente evitar de você fazer isso em grupo, porque quando os outros estão vendo, as pessoas não reconhecem seus erros,
né? Se você for chamar a atenção de alguém, não chame em público, porque não vai dar certo. A pessoa não vai reconhecer, porque ela vai estar muito mais preocupada com a exposição que ela está sofrendo do que reconhecer o seu erro, né? Aliás, uma das recomendações clássicas, né, de relacionamento, né? Nunca elogie em público, mas repreenda em privado sempre, né? Nunca repreenda em público. Não sei o que vocês acham disso. Não, é isso aí mesmo. É uma das fórmulas, né? Uma das maneiras sensatas de lidar com a questão. É essa mesma aí. E ainda sobre a questão da raiz, né? Por onde que tudo isso brota, a palavra fala em Hebreus, né? Que é para seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, essa palavra fala sobre a raiz de amargura. Amargura quer dizer, eu entendo às vezes que o rancor, a amargura, a mágoa, o ressentimento, às vezes até o ódio, por que não? Na verdade, é o amor com prazo de validade vencida, né? A pessoa fez uma expectativa em cima de alguma coisa, aquilo não foi suprido de alguma forma, e a interpretação, a leitura que a pessoa fez foi isso é um problema comigo, ou eu sou um problema para esse contexto. E aí, então, desperta um sistema de autodefesa ou de revolta. Daí aquela pessoa fica propensa à ira, fica propensa a responder de forma áspera, né? Ou então começa a procurar para-raios. Eu chamo isso aí de efeito para-raio, mas partindo da pessoa que está mal resolvida ali com o coração dela, ela começa a descontar aquele peso que está no seu interior em alguém que está mais próximo ali. Geralmente pessoas que amam muito essa pessoa, elas acabam suportando a pior parte, o pior momento, porque como elas sabem que existe um amor envolvido ali, uma tolerância, existe um sistema meio que automático de perdão, né, de suporte, ela se sente mais na liberdade de se soltar e de extravasar em cima daquela pessoa ali, né, um cônjuge, um filho, um pai, um irmão de sangue, um bom amigo, alguém. E na cabeça dela ela faz aquela conta, né? Inconsciente, na grande maioria das vezes realmente inconsciente, o que deixa claro que eu não estou julgando ninguém aqui, eu entendo o fator inconsciente. E aí aquela pessoa solta aquele peso, alguém precisa pagar essa conta, me ajudar a pagar essa conta, divide aqui comigo, e aí vira o conflito, né? Se o outro não tiver uma estrutura, um lastro de sabedoria violento ali, fica difícil lidar com o caso, aí, ainda mais quando você não tem muito para onde ir. E isso era uma coisa que eu ia falar. Uma das coisas que não é a melhor situação, mas também funciona, é o famoso sai de perto. Naquela hora, sai de perto, porque a pessoa está esbravejando, está gritando, está levantando a mão já, né? O negócio perdeu o controle, partiu para ofensa. Você está perdendo sua paciência também, já está começando a elaborar as piores respostas. Meu querido, dá um tempinho, sai de perto. Eu sei que a pessoa vai ficar latindo ali, vai falar um monte, mas sai de perto. Se você for explodir também, está vendo que não está dando conta, vai respirar, vai contar até 10, né? Mas precisa sair do ambiente. Não quer dizer abandonar a pessoa, não quer dizer abandonar uma responsabilidade, mas vai dar uma voltinha, vai esfriar sua cabeça, né? Vai orar, vai falar com Deus, pedir para Deus intervir, para o Espírito Santo intervir nessa questão aí, dá um tempinho, passa aí 15 minutos, meia hora, volta, olha no olho da pessoa, faz uma expressão, como é que eu posso dizer, serena, né? E diz para aquela pessoa, melhorou? Né? Faz uma pergunta para a pessoa, tá tudo bem? Como é que você está agora? Se a pessoa persistir, vai com calma, vai administrando, né? Porque senão a gente acaba caindo no laço, e aí já sabe, né? Se um cego guia outro cego, o fim dos dois é um barranco mesmo. Sem som, João. Nós temos que criar, né, mecanismos de relacionamento em rede social, né? Nós temos que
aprender a lidar com rede social de modo a evitar conflito, né? Fala, Hugo. Não, só para concluir, né? Acabou o nosso tempo. Grande abraço a todos aí. Em 4 pessoal minutos. do YouTube, depois o Kennedy menciona aí. É interessante a gente poder, sabe, permitir que a Bíblia realmente influencie nosso comportamento, né? Os pensamentos que vêm gerados pela palavra de Deus, né? É difícil ser bíblico, viu? É mais fácil ser impulsivo e humano e carnal. Mas quando a gente aprende o caminho bíblico da vida, né, a gente vai aprendendo a respeitar o outro, toma muito cuidado com o que fala, com o que escreve, né? E é importante também, toda vez que você for ou entender que cada palavra dita, escrita, pode ofender, machucar, você vai tomar cuidado com as palavras, né? Então, cuidado com cada frase que sai da tua boca para não ferir e não machucar as pessoas. Quero dar um abração a todo mundo aí que está conectado com a gente, que Deus abençoe profundamente. Seja a tua palavra temperada com sal, né? Diz a Bíblia, né? Fala, pastor Kennedy. E com leite condensado também para alguns, né? Bem doce, né? Que alguns são bem azedos, amargos nas suas colocações. Bispo João, uma vez você falou para mim que é interessante a gente aprender a pensar porque está pensando, né? Antes de responder. É isso? Pense no que você está pensando, né? Não só para isso, né? Mas para tudo, né? A frase não é minha, né? Quem fala isso é o Rick Warren, né? Pense no que você pensa. Analise seus pensamentos, né? E veja se eles estão batendo com a realidade. Isso, confira, né? É difícil. Às vezes eu tento fazer esse treinamento comigo mesmo, né? Mas parar e falar assim, por que eu estou pensando nisso? Pensar porque eu estou pensando antes de responder. Mas isso é um excelente exercício, né? E talvez você alguém que está nos ouvindo agora, esse tema de hoje aqui é tão interessante que eu estava gravando algumas frases aqui, né? Porque eu vou adaptar isso para o meu discipulado, né? Com os homens especificamente. Eu vou trabalhar esse assunto bem dentro dos homens, vou explorar, vou potencializar, né, esse programa hoje. Aí eu separei aqui algumas frases aqui. Mas esse é um exercício, né? Um interessante exercício, né? Pensar. Agora, para pensar porque está pensando, né? Quando a gente medita na palavra, é interessante, a palavra de Deus em nós, ela consegue derrubar essas reações, ela consegue derrubar em nós esse ímpeto, essa carnalidade, essa impulsividade, né? O Espírito Santo tem acesso quando a gente tem a palavra dentro de nós, né? Aí ele consegue dominar, ser dominados, né, pelo espiritual, e não pelo lado nosso carnal, impetuoso, natural, né? Porque você amar o inimigo não é simples. Pena que vai acabar o tempo aqui, né? Amar quem te ofende, você no meio de uma ofensa, você olhar para aquela pessoa e ter compaixão, às vezes é muito difícil, entendeu? Porque se coloca no lado do ofendido quando ele é altamente oprimido, opresso, uma pessoa que é humilhada, né? Zé Finito. Não, falta um. Não, acabou. Falta não, 8h55. Grande abraço aí a todo mundo. Vamos terminar no YouTube ali, eu quero mandar um abraço para todos. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Paulo Renato, você falou aí, mas estava sem som, viu? Estava sem som teu microfone. Ah, tá. Então, voltamos no YouTube aqui para encerrar. Não, estava dizendo aqui rapidamente, né? É difícil esse exercício, bispo. Porque tem dia que parece que realmente está mais propenso a uma discussão, a uma ira. Tipo assim, hoje eu não vou levar desaforo para casa. Hoje eu vou... Você apanha, e tu fala, não, hoje chega, hoje eu não vou apanhar mais. Né? Hoje eu vou me levantar e vou revidar. Mas esse exercício de pensar por quê e ter a palavra em nós nos ajuda. Um abração ao Omar Nasser, Deus abençoe você. Sinara sempre ligada, o Omar da Zona Norte, a Sinara Porto Alegre, Douglas Porfíria, daqui de Criciúma,
Esse homem é manso, viu? A Carla Gasparotto, Deus abençoe você, meu irmão. Volney Batista, bom dia, bispo. A Carla é mansa também. A Carla é mansa? É bem mansa. Amém. Bom dia, bispos e pastor, que Deus abençoe vocês. A Ana Clara, hoje todos os mansos estão aqui, né, pelo jeito. Ana Clara Santana, bom dia, foi sensacional, né? Como sempre, Bispo Hugo sendo Bispo Hugo. Faltou essa... É demais, né, Omar? Tá certo. Bom dia, povo abençoado, semana de vitória para vocês. É o Bispo Paulo Renato. Lisiane, bom dia. Vera, a Meire falou assim, eu não gosto e nem procuro conflitos, mas não corro deles. Né? Legal isso aqui, viu? Bispo Hugo. É dar o boi para não entrar e dar a boiada para não sair. Para não sair. Não, acho que ela está querendo falar que a gente deve lidar com os conflitos. Né? Não podemos fugir deles, né? Enfrentá-los, né? Devemos resolvê-los, né? Não podemos empurrar para baixo do tapete. Acho que esse é o sentido que ela está falando, né? Isso, também pode ser, né? Eu não conheço ela, né? Quem conhece já interpreta já aqui do jeito... É nossa querida Lídia Cianorte ali, ovelhinha. Meire, um abraço, tá? Coração, ela é só coração. Aqui, ó, bom dia. Conseguir segurar a boca é o início do fim do conflito. Verdade. A Elis Capelletti. O Omar falou, se devolver na mesma moeda é o mesmo que jogar gasolina na fogueira. Verdade. Não funciona. Maria Catarina, um abraço. Cláudia Afonso. A Bíblia me domestica, entre aspas, né, todos os dias. É verdade. A Bíblia tem esse poder mesmo nos nossos corações. Para mim aí, Bispo Paulo, que seu pai colocou, por favor. Vamos lá, rapidão. Deixa eu achar aqui. América 19, 14. A área mais difícil de mudar, né? As pessoas se convertem, as pessoas assumem o discurso religioso, vão para a igreja, mas na área do conflito é a área mais difícil da pessoa mudar. A pessoa muda um pouco no começo, depois volta de novo. A pessoa conflitiva continua sendo conflitiva, a transformação é a parte mais difícil da caminhada no Evangelho, né? Principalmente nessas áreas assim, né, de conflito. As pessoas mudam, tipo, param de beber, param de usar droga, param de fazer certas coisas, né? Mas nessas questões mais pontuais, assim, a transformação é muito difícil. E a gente deve identificar isso para investir pesado, porque tudo é possível, né? Ao que crê, diz a Bíblia, né? Se a gente só não é transformado, se a gente não busca, né? E isso cria uma fama, né? Somos julgados pela fama. As pessoas até mudam, mas a fama continua, né? Bom, gente, eu vou ter que sair. Obrigado a cada participante aqui no YouTube, né? Que Deus abençoe vocês, que Deus fortaleça cada coração. O Omar falou ontem aí para ti que o culto foi maravilhoso, hein, meu bicho? Realmente. Obrigado, Omar. Foi bênção, né, Omar? Foi sobrenatural mesmo. Fantástico. Glória a Deus. Valeu, um grande abraço aí, um abraço, Denis. Deus te abençoe. Só fechar aqui com o Salmo, com o Salmo 19, 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Legal. Chegou o meu barbeiro predileto aqui, no final, mas chegou. Um abraço, Rafael. Tchau, gente. Até amanhã. Um abraço. Tchau para vocês.